Bom dia, galera, tudo bem? Queria agradecer a vocês aí pela quantidade de 61 pessoas inscritas no canal, pela quantidade lá de comentários. Estamos indo bem, estou ainda no processo de aprimoramento das edições de vídeo, mas a gente vai passar por isso juntos, ok? O assunto que eu vou focar hoje tem a ver com uma das partes mais importantes na bicicleta. Ela é considerada o coração da bicicleta. Como ela fica ali escondidinha, ficando apenas 10% do seu total exposto, nós às vezes negligenciamos ou deixamos de entender como ele funciona. O assunto de hoje vai ser movimento central, tipos de movimento central utilizado nas bikes de estrada, né? Então vamos voltar um pouquinho no passado. Antigamente, o pé de vela e movimento central eles eram uma única peça. Mais ou menos isso daqui. Ele era inteiriço, você encaixava isso aqui no buraco do quadro, onde tem a parte do pé de vela, e existiam duas arruelas externas que prendiam um rolamento, na verdade pilhas, esferas, você apertava e ele prendia isso em duas bacias que existiam acopladas já no quadro da bicicleta. Não era tão eficiente como os mais modernos, mas acabava que funcionava. Dava um pouquinho de folga, né? Você tinha que estar lá sempre ajustando, mas você conseguia dar umas pedaladinhas. Um pouco mais à frente, a Caloi desenvolveu uma coisa bem bacana. Vinha equipando toda a Caloi 10, né? Um movimento central único. Ele passou a ser separado do pé de vela. Então você, quando tinha a sua Caloi 10, você ia lá e conseguia comprar separadamente a parte direita e a parte esquerda do pé de vela, ficando o movimento central como uma peça separada. Tá? Não é esse daqui, eu estou utilizando só para te dar um exemplo, né? O movimento central que a Caloi desenvolveu, mais ou menos ali na década de 80, finalzinho dos anos 70, 80, ele tinha apenas um único ponto de apoio com os pés de velas. Lembra que tinha uma chaveta que era necessário você colocar o pé de vela, botar a chaveta e bater? Cara, eu já sofri muito com esse tipo de pé de vela, com esse tipo de movimento central. Você ajustava tudo direitinho, ia fazer um pedal, quando voltava estava lá a folga. Normalmente, conforme a folga ia se acentuando, quando você pedalava, a corrente começava a pegar na parede do passador dianteiro, porque tinha folga. Quando você ia ver, você ia lá fazer aquele famoso movimentozinho e estava lá a folga, você tinha que apertar novamente. Era horrível, não funcionava bem e também não era efetivo. Bom, a tecnologia foi evoluindo, a necessidade dos atletas também, e finalmente foi criado o movimento central selado de 4 pontos, que é este movimento aqui. E é o movimento central com 4 apoios. Então você passou a prender as partes do pé de vela. Tá vendo? Tem um quadrado aqui. Quando ele se encaixa, ele fica fixo. E através de um parafuso, você une o pé de vela ao movimento central. Resolveu muito problema. Primeiramente por quê? Porque deixou de existir aquela bacia dentro do quadro, aquele sistema de prender que normalmente dava folga, e ele passou a ser selado. Então o eixo é esse daqui. Aqui dentro existe um rolamento, dá para ver aqui até a proteção do rolamento, de um lado e de outro. E com isso diminuiu, praticamente deixou de existir a questão da folga durante pedais. Você não precisava ficar toda hora lá com aquela chavezinha batendo para poder apertar. Ele passou a fixar bem melhor. E melhorou também a quantidade de contatos das peças do pé de vela com o eixo do movimento central. Agora passou a ser 4. O que ficou melhor com isso? Toda a força que você empregava durante o pedal, no próprio pedal, ele passava de forma mais efetiva do pé de vela para o movimento central e do movimento central para corrente e para a catraca, dando uma
estabilidade maior durante a pedalada e diminuindo muito a questão da própria manutenção. Só que não só a tecnologia vem evoluindo, mas também o desempenho dos atletas de ponta também. O que começou a acontecer? Começou a acontecer que a força empregada durante as pedaladas passou a ser tão grande que, porventura, existiam situações em que este eixo aqui acabava quebrando. Acontecia também que, devido, mesmo estando bem encaixado e preso, com o tempo, o próprio pé de vela, esse compartimento onde entra o eixo, ele ia ficando largo e o pé de vela ia começando a dar folga, ele não pegava mais aperto. Mas o principal em relação a isso foi a questão do melhor desempenho das provas mais exigentes que começou a surgir no ciclismo, onde foi necessário criar algo que pudesse ter mais suporte e onde fosse possível você colocar um eixo mais grosso. O que a Shimano fez para isso foi criar o sistema Octalink. O Octalink, como o nome já diz, ao invés de ter apenas 4 pontos de apoio, de suporte para o pé de vela, ele passou a ter 8. Então, com isso, ele conseguiu também colocar um eixo um pouco mais grosso, um eixo de melhor qualidade, impedindo a questão da quebra do eixo antigo. Porque, parem para pensar, toda a força que você exerce na pedalada, ela vai para cá. Primeiramente, ela vai para cá. É o ponto que liga praticamente você à bike. Quando você está em pé pedalando, todo o seu peso está aqui. Imagina um atleta de ponta num sprint final, em pé na bicicleta, colocando toda a sua força ali, isso aqui quebra. Era necessário algo que melhorasse isso, né? Então a primeira solução criada pela Shimano foi criar o sistema Octalink. Então eles conseguiram fazer 8 pontos de apoio. Você começou a passar efetivamente melhor cada sua força da pedalada para todo o conjunto que movimenta a bicicleta. Então você começou a ter um desempenho melhor. Pouco mais à frente, começou a necessidade de ter algo ainda melhor. Então, foi criado o sistema chamado Holotech, que passou a integrar os pés de velas integrados. O que eles fizeram? Isso aqui tudo, o rolamento fica embutido dentro do quadro. É fato. No sistema Holotech, o rolamento fica do lado de fora do quadro. Então, com isso, foi possível colocar rolamentos com dimensões maiores para suportar ainda mais a questão da força empregada para a pedalada. Então, é mais ou menos isso daqui. Esse é o movimento Holotech. Até então, os outros rolamentos, eles ficavam totalmente embutidos dentro do quadro, no limite do quadro da bicicleta. O Holotech, foi possível você colocar o rolamento para o lado de fora do quadro. Então essas duas caixas, tanto a caixa esquerda como a caixa direita, ela é encaixada, parafusada no quadro, porém o rolamento não fica para dentro do quadro, ele fica para o lado de fora. O que possibilitou isso? Primeiro, você colocar rolamentos mais resistentes, rolamentos maiores, e colocar também um eixo um pouco mais grosso e mais resistente. Esse sistema aqui de movimento central, ele usa o pé de vela integrado. Então a coroa, ela já traz um tubo que passa por dentro do rolamento aqui, e do outro lado você encaixa a outra parte do pé de vela. É um movimento central, um dos melhores que existem. Nele a força que você emprega na bike é pouco dissipada e você não corre o risco praticamente mínimo de estar fazendo esforço muito grande e ele vir a quebrar. Isso não acontece. O último movimento que a gente vai abordar agora é o movimento central chamado Press Fit. Ele foi um movimento central que foi desenvolvido com a popularização dos quadros de carbono. Porque o quadro de carbono é muito suscetível a rachaduras, trincas, quando você parafusa algo nele e que esse parafuso está exercendo uma pressão grande.
O movimento central tem que ser parafusado, bem apertado, para que não gere folgas e não crie problemas. Então isso era um problema para o quadro de carbono. Então eles criaram o press fit. O press fit ele entra no quadro praticamente encaixado. Press, de empurrão, de pressão, fit, que ele cabe ali certinho. Então ele foi feito para aquele tamanho do quadro de carbono e para outros quadros também, que ele é utilizado também em outros movimentos centrais, mas especificamente para o carbono, encaixou ele ali sob pressão com uma graxa específica para carbono, para quadro de carbono, que não pode ser uma graxa qualquer, tem que ser uma graxa específica, e você coloca o integrado, fica também perfeito. Então hoje a última palavra em tecnologia é o press fit, ok? Espero que tenham gostado, lembrando que é uma coisa, um apanhado simples, não é nada tão técnico, é para você que está entrando agora no mundo da bike passar a conhecer. Recapitulando rapidamente o que existe hoje. Comprou uma bike de entrada, aquelas bikes baratinhas que eu te falei, 1.600, 2.000, 2.500, cara, o movimento ali vai ser o ponta quadrada. É um movimento simples, efetivo. Começou a partir para o conjunto melhor, começou a partir de uma bike de 3, 5 mil, movimento central ali é Rolotec. Não tem como você ter um conjunto Ortega, um Shimano 105, que vai trabalhar com ponta quadrada. Eles já exigem uma tecnologia melhor. E para as bikes mais de ponta, aí já começa a passar lá para bike de 15 mil, 20 mil, 30 mil, você vai ter o press fit. É fato. Tá? Até porque uma bike dessa, você já vai ter o quadro de carbono, e como eu falei, a tecnologia utilizada hoje amplamente no carbono é press fit. Existe quadro de carbonos antigos que ainda utilizam lá o Octalink, que é um movimentozinho melhor, mas a maioria hoje em dia, quando você compra, já vem com press fit. É bom, funciona. É isso. Um abraço para todos.